Viver em locais isolados longe das grandes cidades é o sonho de muitas pessoas hoje em dia. Até porque, com a nossa sociedade ficando cada vez mais caótica e violenta, morar em meio à natureza pode oferecer vários benefícios para a saúde física e mental. Porém, nem sempre a natureza é tão amigável assim com as pessoas, já que de vez em quando, alguém dá o azar de cruzar caminhos com um predador, sendo devorado sem nem ter chances de se defender. Fala galera, aqui é o Drake, e no vídeo de hoje nós iremos falar de um caso envolvendo um urso gigantesco, que dizimou uma vila inteira no Japão. E esse caso é tão bizarro que até parece que a história foi inventada. Mas acreditem em mim quando eu digo que ela é real. Infelizmente ou felizmente, uma boa parte dos brasileiros nunca tiveram a chance de ver a neve caindo do céu durante o inverno. Mas por conta disso, alguns pensam que esse fenômeno da natureza acontece só na Europa ou na América do Norte. Só que existem alguns lugares do Japão em que a neve também dá as caras em dezembro até março, que é quando acontece o inverno para eles. E um desses locais é justamente a ilha de Hokkaido, localizada na região norte do país, e sendo a segunda maior ilha de todo o Japão, tendo 83 mil quilômetros quadrados e servindo de lar para 5,3 milhões de pessoas. Além disso, a ilha Hokkaido é um ótimo destino para os turistas, porque possui montanhas cheias de neve, onde é possível esquiar e praticar snowboarding. Fora que lá também tem as Melody Roads, que são basicamente estradas que literalmente começam a tocar uma música quando os pneus do carro passam por cima dessas ranhuras, gerando assim os sons das notas musicais. Mas apesar dessas coisas legais que eu acabei de mostrar, a ilha de Hokkaido também é um local que oferece perigos. Isso porque lá tem vários vulcões que estão ativos até hoje e que podem acordar a qualquer momento, causando uma tragédia. Como por exemplo o Monte Miakan, que teve uma erupção em 2008, e por sorte nessa ocasião ninguém morreu. Já outro perigo oculto se esconde nos tremores de terra, pois a ilha fica localizada no Círculo de Fogo do Pacífico, que é a região do planeta inteiro em que mais acontecem terremotos. Inclusive no ano de 2018, teve um de magnitude 6,7, que infelizmente resultou no falecimento de pelo menos 44 pessoas na ilha de Hokkaido, enquanto que outras centenas ficaram feridas. Porém, existe uma outra ameaça que deve ter feito bem mais vítimas ao longo dos anos, pois esses predadores são enormes, assustadores e simplesmente não têm medo de humanos. Esse caso real começou em dezembro de 1915, na pequena vila de Sankebetsu, localizada na ilha de Hokkaido. Era de noite e um homem estava dormindo dentro da sua casa feita de madeira e palha, que ficava rodeada pela floresta. Só que de repente, ele foi acordado pelo barulho dos seus cavalos relinchando e pensou em ir verificar. Mas logo acabou mudando de ideia, até porque era inverno, e isso significava que os predadores mais perigosos da região, os ursos pardos, estariam todos hibernando dentro das cavernas e tocas, e quando isso acontece, os ursos não saem para caçar, e simplesmente vivem da gordura acumulada em seu corpo, reduzindo bastante seus batimentos cardíacos e a atividade metabólica, para assim gastar pouca energia durante o inverno. Já quando amanheceu, aquele mesmo homem saiu da casa e percebeu que um animal havia comido a maior parte dos milhos, que ele estava guardando para se alimentar ao longo da estação. Mas ao seguir os rastros da sujeira deixados para trás, o homem encontrou na neve uma pegada gigantesca com o formato da pata de um urso, e só pelo tamanho dessa pegada, ele pôde perceber que o animal era bem maior e mais pesado do que o comum. Então, quando o homem contou isso para os caçadores, eles foram até a sua casa e ficaram escondidos para tentar eliminar o urso de surpresa, pois queriam pegar a carne do animal para comer, e também criar roupas de inverno com a sua pele. E aí, na noite de 30 de novembro, o animal se aproximou do local, e os cavalos começaram a relinchar novamente, alertando os caçadores do perigo. Mas apesar de terem se preparado para essa emboscada, eles apenas conseguiram acertar um tiro de raspão no urso, que fugiu imediatamente, voltando para dentro da floresta. E como nós estamos falando do começo do século 20, as armas daquela época não eram tão precisas como hoje em dia, e por isso atirar a longas distâncias era bem mais difícil, ainda mais à noite, quando a escuridão torna mais difícil de ver o alvo. Fora que uma boa parte dos rifles de antigamente precisavam ser recarregados a cada disparo efetuado, como por exemplo o fuzil Murata, que foi o primeiro a ser produzido pelo exército imperial japonês, tendo recebido esse nome por conta do seu criador, o general Murata Tsunoyoshi, e essa provavelmente era a arma que os caçadores utilizavam para disparar no urso. Já em 9 de dezembro, alguns dias depois da primeira tentativa ter falhado, era meio-dia e um lenhador chamado Saburo Ota decidiu voltar para casa para almoçar junto com a sua família. Ele estava com bastante saudades da sua esposa Mayu, e mal podia esperar para abraçar o seu filho Mikio. Só que ao entrar na casa, Saburo não escutou o som do garotinho brincando e se divertindo como de costume, e nem o da sua mulher preparando o almoço. Já ao chegar na sala da casa, Saburo encontrou Mikio
sentada no chão e de costas para ele, e automaticamente todas as suas preocupações foram embora assim que viu o garoto. Porém, ao chegar perto e tocar no seu filho, o menino simplesmente caiu para trás, revelando para Saburo que o seu filho havia sido atacado e que não estava mais vivo, sendo que a cabeça de Mikio estava quase se desconectando do seu corpo, para não dizer aquela outra palavrinha que o YouTube não gosta. Então, nesse momento, o cara ficou desesperado e saiu de casa gritando bem alto, correndo para a vila de Sankebetsu para pedir ajuda dos outros moradores. E aí, quando o pessoal foi até a casa para investigar o que tinha acontecido, eles perceberam que a janela estava destruída, porque o urso simplesmente quebrou ela para invadir a residência. E ao que tudo indicava, Mikio tinha sido finalizada no mesmo instante, sem nem conseguir se defender do animal, até porque ele era apenas uma criança e não tinha a mesma inteligência e força de um adulto. Enquanto que Mayu, a esposa do cara, usou as facas e panelas da cozinha para enfrentar o urso. Só que ao olhar para fora da janela destruída, os moradores encontraram fios de cabelo feminino e sangue espalhado pela neve em uma linha quase reta, o que significa que Mayu perdeu a briga e foi arrastada até a floresta pelo urso. Já no dia seguinte, em 10 de dezembro, o pessoal da vila decidiu montar um grupo de caça formado por 12 homens para ir atrás da criatura, pois quando os ursos comem carne humana pela primeira vez, existe a chance de eles gostarem tanto do sabor ao ponto de começarem a literalmente caçar pessoas, como se fossem animais da floresta. E aí, após caminharem pela neve por alguns metros, enfrentando frio e ventos fortes, os homens encontraram o urso e ficaram impressionados com o tamanho do predador. Isso porque ele pesava 340 quilos e tinha 2,70 metros de altura, tendo quase o dobro do tamanho de um urso pardo normal, e sendo 54 centímetros mais alto do que o jogador de basquete Shaquille O'Neal. Então, ao ficarem frente a frente com o urso, os homens abriram fogo com seus rifles, mas não conseguiram acertar nenhum disparo, porque as armas estavam em uma condição bem ruim. Até porque esses homens pertenciam a uma pequena vila, e não tinham tanto dinheiro e recursos quanto as pessoas das grandes cidades. Já depois que o animal fugiu do local, eles encontraram os restos da Mayu embaixo da neve, pois os ursos costumam enterrar o que sobrou das suas presas para se alimentar mais tarde. E apesar da mulher estar em pedaços e irreconhecível, os homens decidiram levar os restos dela de volta para a vila, para realizar um funeral e enterrá-la junto com Mikio, que perdeu a vida no mesmo ataque. Passando para a noite do dia 10 de dezembro, todos os moradores da vila Sankebetsu estavam dentro de suas casas sentindo muito medo, pois imagine a sensação de ter que ir dormir sabendo que existe um predador à solta do lado de fora, que pode facilmente invadir a sua casa, porque ela é feita apenas de madeira e palha. Enquanto os outros moradores jantavam, Saburo e mais outros convidados estavam dentro da sua casa realizando uma cerimônia para se despedir da sua esposa e filho. Até que de repente, o urso quebrou uma das paredes e invadiu o local, destruindo os caixões de Mayu e Mikio, o que deixou todos os convidados aterrorizados e em pânico. Mas assim como aconteceu no último encontro, os caçadores correram até a casa e mais uma vez não foram capazes de eliminar a criatura, que eventualmente acabou fugindo de volta para a floresta. E isso aconteceu porque os ursos possuem um forte instinto de proteção à sua comida, o que significa que se um ser humano ou outro predador desenterrar e roubar um alimento que ele enterrou, o urso ficará bem irritado quando descobrir e irá seguir o cheiro para tentar recuperar a comida que lhe pertence. E o que mostra que esses caçadores eram de fato inexperientes é que eles trouxeram o corpo de Mayu até a vila sem se preocupar com as consequências disso, quando o certo seria enterrar os restos em um local bem distante da vila de Sankebetsu, ou usá-lo para atrair o animal para uma armadilha. E galera, enquanto eu pesquisava sobre esse caso, eu encontrei dois vídeos interessantes de ataques. O primeiro é de um youtuber que estava coletando cogumelos na floresta, enquanto gravava tudo para postar no seu canal. Só que de repente, um urso filhote se aproximou e começou a atacá-lo. Porém, o cara conseguiu se defender usando um galho e gritando bastante para tentar assustar o animal. Mas por muita sorte, esse urso era pequeno e estava desacompanhado, já que se a sua mãe estivesse por perto, esse cara não teria sobrevivido para contar história. Enquanto que o segundo vídeo é de um homem que estava escalando no meio da floresta, e um urso negro adulto apareceu para atacá-lo. E por estar em um terreno mais alto, ele conseguiu se defender com socos e chutes, sobrevivendo assim como o youtuber do primeiro vídeo. E esse cara também teve sorte, pois não era um urso pardo, e sim um urso negro. E até mesmo existe um ditado sobre os ursos: se ele for um urso negro, lute para sobreviver. Se ele for um urso pardo, deite no chão e se finja de morto. E se for um urso polar, você só está ferrado mesmo, porque a chance de sobreviver a um desses é nula. Mas voltando ao caso da vila Sankebetsu, alguns minutos depois do funeral ter sido invadido, os membros da família Miyokei estavam jantando em sua residência, que ficava a uns 500 metros de distância da casa de Saburo, e lá estavam 12 pessoas, incluindo várias crianças e até mesmo uma mulher grávida chamada Take Saito. E talvez por sentir de longe o cheiro da comida do jantar, o urso invadiu o local e começou a atacar os adultos e também as crianças. Mas ainda que os mais velhos tentassem deter o animal, sem armas de fogo, eles não teriam a menor chance contra um urso com quase 3 metros de altura, que estava usando as suas garras afiadas para dilacerar todos que entravam na sua frente. E apesar de estar grávida, Saito pegou uma tocha em chamas e começou a balançar na frente do animal para tentar amedrontá-lo. Além disso, ela também entrou na frente de duas crianças, para que essas não fossem feridas pelo urso. E provavelmente pelo fato de estar faminto e furioso, o animal simplesmente não se amedrontou por conta do fogo, e derrubou a Saito no chão junto com a tocha que ela segurava. Então, temendo pela vida do seu bebê, a mulher implorou para que o urso não mordesse a sua barriga, e sim a sua cabeça. Porém,
Porém, infelizmente, o animal finalizou Saito e também o bebê dela, que foi encontrado no chão quando a ajuda chegou. E no fim das contas, 5 pessoas perderam a vida nesse ataque, totalizando 7 vítimas até agora. E considerando que nesse local viviam apenas 40 pessoas, esse número era quase 1/4 da população da vila de Sankebetsu. Mas eu havia dito antes que os ursos entram em hibernação durante o inverno, dormindo a maior parte do tempo até que a estação acabe. Só que existem raras exceções em que esses animais não conseguem comer o suficiente para estocar bastante gordura no corpo. E como no inverno geralmente falta alimento para a maioria dos animais, esses ursos que não hibernaram ficam mais famintos do que nunca, aumentando as chances de ataques a seres humanos. E o que torna esses animais tão letais é que eles basicamente conseguem fazer quase tudo, correndo em alta velocidade, escalando lugares altos, cavando e até mesmo nadando para perseguir e capturar suas presas. Inclusive, existem ursos que caçam peixes na água. Com certeza você já deve ter visto algum vídeo deles pegando salmões. Fora que os ursos pardos são bem mais rápidos do que os humanos, atingindo velocidades de 48 a 56 km por hora, enquanto que uma pessoa em boa forma consegue correr em média de 24 a 29 km por hora. A menos é claro que você seja parente do velocista Usain Bolt. Já em 12 de dezembro, as autoridades da ilha Hokkaido ficaram sabendo dos ataques, e por isso enviaram vários policiais para garantir a segurança dos moradores da vila. Mas como vocês devem estar imaginando agora, esses agentes não poderiam ficar lá até o inverno acabar. Então, o urso teria que ser finalizado a qualquer custo. E para isso, os policiais deram a ideia de usar os corpos do último ataque para atrair a criatura até uma armadilha. E por mais que os moradores e familiares não tenham gostado dessa ideia, pois era desrespeitosa com as vítimas, eventualmente eles concordaram, porque já estavam cansados e queriam que esse pesadelo acabasse logo. E aí os policiais pegaram os corpos e colocaram dentro da casa de Saburo, se escondendo atrás das árvores que tinham em volta da propriedade para esperar o urso. E assim que sentiu o cheiro de longe, o animal se aproximou da casa, mas não chegou a entrar nela, provavelmente porque também deve ter sentido o cheiro dos policiais lhe esperando. E por mais que não sejam mamíferos tão inteligentes como os gorilas, por exemplo, ainda assim os ursos não são burros, e por isso sabem identificar uma armadilha através do olfato. Já no dia seguinte, os policiais pediram a ajuda dos soldados do exército, até porque eles tinham mais experiência quando o assunto era a floresta e os animais selvagens. E juntamente a isso, vários moradores de outras vilas ficaram sabendo da tragédia e também se juntaram para ajudá-los, totalizando por volta de 100 homens para caçar o urso. Então, a partir desse momento, um verdadeiro exército se formou para caçar o urso, e com tantos homens procurando o animal pela floresta, seria só questão de tempo até ele ser abatido. E ao contrário das ocasiões anteriores, em que enfrentou apenas caçadores mal preparados, dessa vez o animal teria que lidar com soldados treinados e equipados com armamentos de guerra. E entre esses homens estava uma lenda chamada Yamamoto Hekichi, que talvez era o maior caçador existente no Japão no início do século XX. Isso porque esse cara eliminou cerca de 300 ursos ao longo da sua carreira, o que é um número muito impressionante. Porém, antes que alguém comente que isso é crueldade com os animais, saiba que antigamente a proporção de cidades e florestas eram bem diferentes. Na verdade, eu acho que tinham até mais florestas do que centros urbanos. Então, o trabalho dos caçadores era muito necessário para que os predadores perigosos como os ursos não saíssem por aí se multiplicando infinitamente e oferecendo riscos para os humanos. Mas voltando ao caso, Yamamoto decidiu se separar do exército, porque costumava caçar sozinho, até porque dessa forma seria bem mais difícil para o urso identificá-lo de longe. E após caminhar por um tempo, ele encontrou rastros de sangue do animal, que deve ter sido ferido por um dos soldados anteriormente. Já ao terminar de seguir os rastros, Yamamoto encontrou o urso apoiado em uma árvore, que ficava em cima de uma grande colina, e esse era o lugar perfeito para a batalha final, pois agora o urso era a presa e não mais o predador. Então, Yamamoto se aproximou com o maior cuidado do mundo para não alertar o animal, e assim que chegou perto bastante para não errar o disparo, o caçador puxou o gatilho e acertou o urso bem no peito. E quando o animal estava prestes a revidar, Yamamoto recarregou a sua arma e efetuou o último disparo, que foi fatal, atingindo a cabeça e dando um fim ao predador. E aí, algumas horas depois disso, quando o exército chegou no local e abriu o estômago do urso, eles encontraram os restos de 3 mulheres que haviam sido finalizadas perto de um rio há alguns dias atrás, aumentando assim o número de vítimas para 10. Além disso, depois que estavam com o corpo do animal, decidiram nomeá-lo Kesakage, que traduzindo significa aquele que arranca, fazendo referência ao modo como o urso finalizou as vítimas. Já depois que todo esse terror havia acabado, Yamamoto começou a treinar um garotinho chamado Hariyushi Okawa, que vivia na vila Sankebetsu, e que sobreviveu ao ataque do urso enquanto estava na casa da família Miyokei. E conforme crescia e se aperfeiçoava na arte da caça, Okawa conseguiu aprender todos os ensinamentos do seu mestre, e finalizou 100 ursos ao longo da sua vida, sendo considerado um herói pelas pessoas da ilha Hokkaido, porque dedicou a sua vida a proteger as comunidades locais dos ataques de ursos. Okawa até mesmo ergueu esse monumento para homenagear os moradores da pequena vila em que morava, e que foram finalizados pelo urso Kesakake. Já em 9 de dezembro de 1985, um Okawa bem mais velho estava se preparando para dar uma palestra para os alunos de uma escola, porém antes de ter a chance de falar, Okawa passou mal e morreu. E pelo fato de ter acontecido no mesmo dia do ataque do urso, só que 70 anos depois, as pessoas começaram a dizer que
que tinha sido uma vingança porque no folclore japonês, acredita-se que os ursos eram espíritos malignos ou demônios. Mas como o cara já estava velhinho, é bem provável que ele morreu de causas naturais, como por exemplo um ataque cardíaco. E o curioso é que existe uma estátua em tamanho real do urso Kezagaki, perto da vila onde aconteceu esse caso, e só de olhar pela foto, dá pra ver o quão aterrorizante deve ter sido enfrentar esse urso. Fala galera, vocês querem ver mais casos japoneses aqui no canal, ou casos de ataques de animais? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.